Capítulo 4 Juntando os pedaços. O nascer do sol não devolveu aos sobreviventes os ânimos após os acontecimentos da noite. As palavras sumiram. Mulambo soluçava e chegava a se tremer a cada 3 ou 4 respirações fortes, encostado em um canto de parede. A cozinheira Expedita fez suas tarefas acompanhada de um paninho para secar os olhos, que insistiam em molhar seu colo. O coronel Manuel do Engenho apenas fumava seu cachimbo de marfim, enquanto bebia café intensamente, esfregando o rosto e fingindo uma tosse seca para justificar os olhos avermelhados. O pequeno Bill não conseguiu chorar ou falar, ele sequer se limpara do sangue de suas mãos. Apenas respirou fundo, olhando para o trecho do caminho em que viu sua vida ser salva da ferocidade de uma besta infernal. Com os espíritos alquebrados, os resilientes da Casa Grande não conseguiam se olhar por muito tempo. Respeitaram e compartilharam a dor vinda com o fim da noite, mas separados, como se a partida do amigo tivesse transformado em pedaços a amizade construída ali, tal qual um vaso espatifado. A ausência do tom moderador e confiante de Chico Piaba ecoou na perda que todos sentiam. "Será que sai um pedacinho de cuscuz?" perguntou o convidado improvável, o sobrevivente do acampamento, alterando, mas não desfazendo o ambiente de luto. "Como é, cabra?" Como um raio, Mulambo ficou de pé. "Meu primo Chico Piaba tá morto porque vinha cansado de arrastar tua carniça pela mata e agora tu quer cuscuz?" Já foi puxando a lambedeira da bainha. "Calma, rapaz." Seu Manuel se colocou entre o cangaceiro e o sobrevivente. "Teve desgraça demais por uma noite. Vamos se acalmar e pensar melhor no que fazer", concluiu o fazendeiro em um tom de autoridade. "Desculpa se ofendi, mas estou com fome", falou o resgatado. "Aliás, 1000 vezes graças a Deus, ao Padim, a Nossa Senhora e a vocês por terem me livrado da fera." "Pois então, se tem fome é porque tá vivo, e só tá vivo por causa de Mulambo e de Chico Piaba", seu Manuel retrucou, arremessando um prato com cuscuz na direção do rapaz. "Além de agradecer, sei que devo fazer outras coisas. Preciso me apresentar e justificar o que eu estava fazendo", falou, já pegando um pedaço grande de cuscuz e botando na boca. "Ah, mas tem mesmo. Tô me arrependendo de não ter deixado Chico acabar com teu sofrimento lá mesmo no acampamento", retomou Mulambo, que parecia ter transferido para Vicente a raiva da perda do primo. "Bom, meu nome é Vicente Oliveira da Silva. Sou de Alagoas e fui contratado para orientar uma volante que estava procurando uns cangaceiros que debandaram para o lado de cá", falou com os olhos abaixados na direção do prato. Mulambo andou em direção a Vicente, segurando o cabo de sua lambedeira. Novamente, tomando-lhe a frente, seu Manuel conteve o cangaceiro, enquanto sinalizava para esperar o convidado concluir sua história. "A gente estava atrás da informação de um par de cangaceiro que passaram se esgueirando pelas terras dos aliados, vindo para essa direção. Aí, a gente ouviu a história de uma acontecência estranha para essas bandas." "Que acontecência?" Mulambo ficou mais interessado na narração. "Muitas famílias falaram que esse trecho estava tendo ocorrência de visagem, de coisa do outro mundo. De cangaço o povo nem ligava. Eles tinham medo mesmo, era do bicho que matava os animais e não comia." "Aconteceu em outras fazendas?" perguntou seu Manuel. Raspando o prato de cuscuz,
Vicente lhe disse, erguendo vagarosamente o prato na direção de seu Manuel, como se pedisse por mais. Sim, e pelo jeito por aqui também. Faz légua que não escuto nem canto de galo ou mugido de vaca. Pelo visto, nem vocês da volante podiam fazer nada, tanto que se acabaram tudo nas unhas do demônio. Tu mesmo só escapou por misericórdia de Deus e dos cabras que te arrastaram. Dita esbravejou, enquanto colocava mais cuscuz no prato de Vicente. A misericórdia de Chico custou a vida dele. Agora só me resta caçar essa besta e debuiar umas 5 caixas de bala nos peitos daquela peste. Mulambo socou a mesa. Então, tu ainda não entendeu que bala não mata esse bicho? Falou Vicente sem olhar diretamente para o cangaceiro. E o que mata então? Bill apareceu como se surgido de dentro da terra, os olhos atentos e lábios cerrados. Colocou-se entre seu Manuel e Vicente. Não se meta, Bill, reclamou a mãe, puxando o menino para perto. Deixe ele, que ele tem interesse na morte da fera, falou o padrinho, sinalizando para a cozinheira. Afastando o prato vazio, Vicente se acomodou melhor na cadeira, o ferimento doendo-lhe os ombros. Ainda sem coragem de olhar diretamente para Mulambo, continuou do ponto que havia parado. Como eu estava dizendo, outras fazendas reclamaram da morte de seus animais, e que isso só acontecia num certo período do mês, nas noites de lua grande. A lua cheia como está nos calendários. Ontem à noite estava assim, a lua parecendo uma bola de cal. Mulambo se sentou um pouco mais calmo com o visitante. Então, nessas noites, as fazendas aqui perto sentiram falta de uns bichos e fizeram queixa para os homens da tropa. A dica que tinha cangaceiro escondido fez muita gente acreditar que era eles que estavam roubando os bichos. Cangaceiro não rouba galinha. Mulambo ficou de pé e apontou sua lâmina para Vicente. Foi isso que eu disse, atalhou Vicente, olhando para o rosto ameaçador do cangaceiro, enquanto argumentava pelo próprio couro. Os cabras do capitão não mata nem rouba animal de fazenda. É mais fácil eles comprar os bichos. Continue, Vicente, falou seu Manuel, acalmando Mulambo e pedindo para ele recolher a arma e se sentar. Olhe, eu não sou soldado. Não sou macaco das volantes. Eu ajudo eles a andar pelas terras que não conhecem. Era isso ou trabalhar nas predeiras da estrada de ferro? E como tu veio terminar aqui nas minhas terras? Perguntou de forma ríspida seu Manuel do engenho. Seguindo as dicas das acontecências. A gente sabia que ia acabar dando em alguma coisa. Era história de animal morto sem ser comido. Testemunho de gente que correu de um bicho grande. E como a gente mata o bicho? Perguntou Bill mais uma vez, sendo de novo contido por sua mãe. Uma coisa eu sei, não é com bala. Na noite que a gente foi atacado, os soldados estavam com as armas carregadas e não fizeram nem arranhão. Eu já estava ferido, mas até onde aguentei ver, os cabras não erravam um tiro sequer e o bicho nem se importava. Era como se nem sentisse dor, concluiu Vicente com um olhar perdido e ajeitando o corpo na cadeira da cozinha. Esse babão de macaco tá certo, resmungou em resignação Mulambo. Eu tenho certeza que descarreguei foi tudo em cima dele e o bicho ainda voltou para ataiar a gente. E como a gente mata ele? Insistiu Bill, se livrando do braço de Dita e ficando de novo entre Vicente e seu Manuel. Sei de uma coisa que mata. Na verdade, que mata qualquer bicho pode ser o pior cão dos infernos. Surpreendendo a todos com a nova informação, Mulambo continuou a sua fala com uma voz baixa e firme.
fazendo com que todos na cozinha fixassem o olhar no cangaceiro imediatamente. Prata! Prata pode matar qualquer bicho, continuou Mulambo. Mainha falava que o ouro é para a riqueza e a prata é da pureza. Como assim? Perguntou Bill, agora ficando entre Mulambo e o padrinho. Que se a coisa tiver envolvimento com o diabo, prata é a única coisa que pode matar, concluiu Mulambo cerrando os lábios. Agora pronto, donde vamos conseguir prata para fazer arma? Disse rapidamente Expedita, tirando o filho mais uma vez do meio dos adultos. E tem mais uma coisa, só vamos ter chance se forem até 2 noites. Aí acaba a lua cheia e a gente perde o rastro. 2 noites é quando passa a caravana de romeiro e os acampados vão seguir daqui para o Ceará. Seu Manuel penteava o bigode com os dedos, voltando às lembranças da rotina de sua fazenda. Peraí, falou Vicente, ficando de pé e se apoiando na mesa. Esses que estão arranchados aí no terreiro, estão esperando a romaria para o Ceará? Danou-se. O que foi, homem? Afligiu-se Dita, colocando outro bule de café na mesa. O próprio comandante da força vindo da capital está conduzindo esse povo. Com ele tem uns 100 homens armados e estão com ordem vinda do sul para entrar em todas as propriedades. Ele disse que não vai deixar um cangaceiro vivo e vai prender quem acoitar. Antes que pudessem ter alguma reação, Mulambo venceu a distância que havia entre ele e Vicente e finalmente encostou a sua faca na garganta do mateiro. E nós aqui dando trela para um nojento desse. Seu Manel, me perdoe, mas eu vou sangrar esse sujeito agora. Só fala besteira. Vai entregar todo mundo para os macacos na primeira chance. Ainda segurando a xícara de café, Vicente procurou por um auxílio na face dos outros ouvintes, enquanto sentia a pressão da faca em sua garganta. Deixe disso, homem. Já lhe disse que teve sangue demais. Pondo-se de pé, seu Manel percebeu que o cangaceiro estava decidido a terminar suas intenções. Mulambo, que sempre respeitou a autoridade de seu Manuel quando em sua casa, dessa vez o ignorou, enquanto fitava os olhos esbugalhados do mateiro Vicente, como se o culpasse por toda a situação. Se acalme, homem, falou Expedita, saindo pela primeira vez dos entornos do fogão a lenha e colocando a sua mão sobre a do cangaceiro. A voz da empregada tinha um tom de ternura, há muito não ouvida por Mulambo. Sentindo seu toque macio e caloroso, o guerreiro lentamente movimentou a cabeça e o olhar da mão até o rosto da empregada, desfazendo o ataque ao mateiro e voltando a se sentar no lado oposto da mesa. Refeito da situação, mas ainda sem voltar a olhar para o rosto das pessoas na cozinha, Vicente falou com tom de humildade. Eu prometo ajudar. Em uma noite, vocês salvaram minha vida 2 vezes. Tenho gratidão por todos daqui. Eu juro que se for para matar a fera, eu ajudo. Faço o que puder. Inclusive, já trabalhei de ferreiro e sei fundir munição. Se vocês fizerem as balas, eu arranjo a prata. Seu Manuel atraiu a atenção de todos. O senhor tem prata no banco, Padim? Disse o eufórico Bill. Tenho prata, mas não no banco. Seu Manuel se dirigiu até a cristaleira da cozinha e abriu uma das portas, tirando de lá uma caixa com talheres. Prata pura, mandei fazer e dei de presente para minha finada esposa. A coitada mal usou essas coisas. A doença venceu ela muito ligeiro. Com essa prata,
vamos fazer as balas e com a mira de nosso amigo aqui, tenho certeza que essa fera não escapa. Vicente expressou uma eufórica alegria. Certo. E da volante com mais de 100 macacos, como é que a gente escapa? Numa língua precisa como corte de faca, Mulambo desmontou a alegria de Vicente. Recuperando o entusiasmo, o mateiro traçou outro plano e compartilhou com seus novos aliados. Estão procurando 2 cangaceiros. Agora, infelizmente, só tem um. Se a gente pudesse trocar essas roupas e esconder essas armas, tenho certeza que não vão duvidar que você é um trabalhador da fazenda ou um morador qualquer. Tenho ainda uma mala com umas roupas do finado pai de Bill, lembrou Dita. Ele era assim graúdo, que nem na Mulambo. Então, Padim, vamos derreter essas facas, colher e garfo e fazer tudo bala. Bill animou-se com a possibilidade de uma vingança garantida. Prata pura, comprei de um vendedor turco que passava aqui todo ano, respondeu seu Manuel, entregando uma das facas ao menino. Então, vamos logo fazer o fogo para fundir as balas. Tem que ser hoje. Mais uma coisa, temo que queimar essas roupas de cangaceiro e esconder os vestígios do ocorrido de ontem, inclusive dando um enterro digno a seu Chico Piaba. As palavras ditas por Vicente reacenderam o sentimento da perda do valoroso Chico Piaba e a forma brutal com que a sua vida fora tirada. A bravura que salvou suas vidas resultou na morte sangrenta do paladino cangaceiro. Assim, após algumas horas de descanso e enquanto ainda era manhã, o pequeno cortejo saiu rumo aos fundos do galpão. Mulambo, agora vestido com as roupas do finado marido de Expedita, sentiu a roupa espinhar sua pele, mas disfarçou o desconforto por perceber a cozinheira lhe olhando mais interessada. Em uma carriola de madeira, Mulambo colocou o corpo do primo enrolado com pedaços de lona. Às margens de uma das lagoas da propriedade, Mulambo fez a mais dura obrigação de sua vida. Cavou uma abertura no solo para o repouso final de seu primo e amigo. O suor que escorreu de seu rosto se encontrou com as suas lágrimas naquela manhã sombria. Sensibilizado, porém com maior clareza das coisas, o mateiro Vicente se viu na obrigação de orientar os próximos passos do grupo. Gente, vamos ter que se apressar. Hoje, nós tem ainda muito o que fazer. Ainda falta queimar todas as coisas de cangaceiro e fundir as balas com a prata de seu Manel. À tarde, com ordens de seu Manuel do Engenho, o menino Bill guiou Mulambo e Vicente, que agora mantinha o braço numa tipóia por conta do ferimento que ainda o incomodava, para uma parte de suas terras em que poderiam construir uma pequena fornalha e assim derreter os talheres para a produção da munição capaz de fazer frente ao inimigo traiçoeiro. Observando atentamente os procedimentos para derreter a prata, Bill impressionou-se com a versatilidade do mateiro Vicente. O homem socorrido demonstrou conhecimentos que não condiziam com a sua história. Tem certeza que tu é mateiro, Vicente? Desconfiou Bill. E haveria de eu ser o quê? Desviou Vicente. Não sei. Um mateiro que morava aqui perto só sabia fazer chá e remédio com planta do mato. Bala ele não sabia não, argumentou o perspicaz garoto. Eu aprendi vendo, já trabalhei muito como ferreiro, por isso sei uma coisa diferente também. Se tu olhar e ficar quietinho, aprende também.
falou Vicente, demonstrando certo desconforto pelas perguntas do menino. Apesar da desconfiança de Bill, ele e Mulambo seguiram atentos às orientações de Vicente, coletando pedras para isolar a fornalha e madeira para manter o fogo em alta temperatura. A prataria cedida por seu Manuel era a última esperança. Cada bala fundida naquela tarde seria uma chance a mais para o grupo de aliados. Como combinado, as roupas e os apetrechos dos cangaceiros foram os primeiros a arder no fogo. Partes da indumentária do finado Chico Piaba se contorciam nas chamas da fornalha improvisada, como coldres, cartucheiras e chapéu. Cada símbolo consumido pelas brasas parecia injustamente apagar a história do nobre cangaceiro. No entanto, os atentos Vicente e Inácio não perceberam que a lua de prata que reluzia no chapéu de Chico Piaba, bem como uma de suas facas, não estavam com os demais objetos. Ocupados em destruir indícios que apontassem para os cangaceiros ou aliados, os adultos não perceberam que o garoto Bill recolhera esses itens antes de serem lançados ao fogo. Enquanto os homens agiam como armeiros, atiçando fogo e colocando os talheres para fundição, o menino observava atentamente cada fase do processo. Quando se prepararam para colocar o metal derretido em cápsulas de Mauser, pediram que o garoto se afastasse. Em um dado momento, Bill tomou a frente dos desavisados armeiros e, em uma tentativa de replicar o procedimento, levou à fornalha, ainda aquecida, os itens pertencentes a Chico Piaba que ele escondera: a lua de prata e sua imponente faca lambedeira. Servida ao fogo em uma bandeja, a lua, que antes adornava o chapéu do cangaceiro, levou alguns minutos para começar a deslizar na face aquecida da lâmina. Enquanto corria por sobre a faca, o rastro da prata cobriu lentamente a vermelhidão em que se transformou a arma. Sem ser atrapalhado pelos adultos ali do lado, os quais estavam tão hipnotizados quanto o menino pelo baile da prata sobre a lâmina, Bill controlou o tenaz com surpreendente destreza, fazendo com que a liga obtida do pequeno pingente alcançasse por completo a superfície da faca. Pronto, Bill, terminamos aqui, falou Mulambo, saindo do inesperado e sagrado transe e chamando a atenção do garoto, enquanto se preparava para levantar acampamento. O grupo retornou à fazenda antes do pôr do sol. Com os corpos acinzentados pela fuligem da fornalha, o novo bando demonstrou satisfação com a produção, pois conseguiram mais de 2 dúzias de balas para a arma do cangaceiro. Quando, na casa grande, os homens foram informados por seu Manuel que teriam que dividir a dormida em uma pequena despensa dentro da própria cozinha, pois Expedita e o filho deveriam voltar a dormir no quarto. Mas, primeiro, vão lavar o lombo. Assim ninguém entra na cozinha, falou a empregada. Aproveitando os últimos raios de sol do dia, Vicente sugeriu a Inácio cortar um pouco os cabelos, pois essa era uma característica comum dos homens que viviam no cangaço. A intransigência inicial de Inácio cedeu após o comentário de Expedita, que não gostava de homem cabeludo. Assim, apesar dos atritos anteriores, Mulambo, ou melhor, Inácio e o mateiro Vicente, pareciam ter construído, seria melhor dizer, forjado, um vínculo improvável de confiança.
O garoto Bill, apresentando uma súbita felicidade, foi rapidamente para o quarto, levando dentro de seu bornal algo que não compartilhou com os demais da casa. À noite, todos dormiram profundamente enquanto a lua os observava do alto.